Olá, povo de Deus, seja bem-vindo ao Mundo Adventista, em mais uma classe dos professores, onde estamos aqui para estudar um pouco mais a lição da Escola Sabatina, e nessa semana, a lição de número 7, que vem falando sobre a lei e a graça. Nós estamos aqui com alguns convidados, na verdade, entre amigos e irmãos, o Juan Heidrich, lá do Rio Grande do Sul, Marcelo, do canal Clamando no Deserto, e eu aqui, que estamos sempre com vocês, Evandro, do próprio canal Mundo Adventista, assim como o Juan. E vamos ter aqui uma lição especial, eu quero a participação de vocês. Aí no chat vocês podem colocar a qualquer momento aí nos comentários a sua pergunta, a sua dúvida, e dentro do possível nós vamos tentando responder para ajudar você a compreender um pouco mais da palavra do Senhor, ok? O tema de hoje é Lei e Graça, é a lição de número 7. Se você ainda não tem o seu guia de estudo da lição da Escola Sabatina, é só pedir no nosso grupo, entre no site mundoadventista.com.br, clique lá no ícone do WhatsApp e peça sua lição que nós vamos enviar para vocês, ok? Então vamos, sem muita enrolação, ir para a nossa lição, porém, lição sem a presença do Espírito Santo não vale nada, e é por isso que nós vamos orar ao Senhor neste momento, para que Ele possa abençoar esse nosso estudo. E o Marcelo vai orar por nós. Fechemos os olhos. Obrigado, Senhor, por mais uma chance que temos de aprender a Tua Palavra, através do Teu Espírito Santo, pela Tua sabedoria. Abrimos a Tua Palavra e temos o privilégio de nos enriquecer mais uma vez. Venha nos auxiliar, nos fortalecer, não só a nós que vamos falar, mas aos ouvintes também, que o Teu Espírito Santo dê sabedoria para que nós possamos entender o conteúdo e eles também possam entender da melhor forma possível o conteúdo apresentado e enriquecer suas vidas também. Que a nossa vida seja um testemunho vivo de Ti, que aprendamos a Tua Palavra conforme a Tua vontade, auxilia a cada um nos problemas, sejam eles físicos, mentais, espirituais, venha fortalecer a cada um, dar o livramento necessário e que nós possamos, como Teu povo, nos manter firmes até a volta de Teu Filho amado. Nós imploramos também pelo perdão por nossas falhas e pecados, em nome de Jesus Cristo, segundo a Tua vontade sagrada, e através do Teu Espírito, hoje e para todo sempre. Amém, Pai. Amém. 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 Muito bem, hoje então nós vamos aqui estudar um pouco mais sobre a lei e a graça. São dois itens da fé cristã extremamente importante, entender a lei, entender a graça. E nessa lição do livro de Deuteronômio, Moisés sabia dessa importância também. E queria deixar isso bem inculcado na mente ali dos hebreus, na mente do povo de Israel, que estavam prestes a entrar na terra prometida, e ele sabia que esse conceito, ter esse conhecimento base, sólido, seria de extrema importância para a salvação de cada um deles. No livro de Gálatas, capítulo 2, 21, nós vamos encontrar o verso para memorizar dessa semana, que diz o seguinte, eu vou ler esse verso e logo em seguida o nosso irmão Juan vai fazer uns comentários. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão? Lei e graça, Juan. Qual a importância disso para nós hoje? Por que é tão importante conhecermos essa doutrina? Olá a todos. A lei para nós é um padrão de santidade e justiça divinos, tá? E violá-la é pecado. Mas muitos pensam que a graça e a lei não estão relacionadas. É fácil dizer que a pessoa que observa a lei é legalista, sem alma, nem inteligência, discípulo de uma religião retrógrada. Até mesmo já ouvi, pessoalmente eu já ouvi que essa pessoa pertence à Babilônia. E aí são acusações bem injustas e às vezes o pessoal não sabe nem o que está falando. Não consegue nem base bíblica para estar dizendo isso. A lei, conforme compreendida em Israel, implica ao contrário. Ela nos implica uma luz que nos ajuda na nossa caminhada espiritual e promove o progresso. O salmista compara a lei como se fosse um luminar para os pés e para o caminho. É como se ela estivesse iluminando o caminho. Tá? Isso a gente vê lá em Salmo 119, 5. Na verdade, é um dos versículos que eu mais gosto. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.
E se formos para João, 1 João 3, e o versículo 4, o apóstolo coloca assim: todo aquele que continua a pecar transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão da Torá. Bem, deixar claro, Torá é o conjunto de leis, né? Em Devarim é o livro que mais cita graça e lei no Antigo Testamento, mas é de forma intrínseca, que elas estão misturadas. Elas estão juntinhas uma com a outra. Não tem como tu andar por um lado, tentar ver lei ali e não ver graça. E para os cristãos, a gente vai pensar o seguinte: é quase que uma regra para os cristãos modernos a associar o Antigo Testamento à lei e o Novo Testamento à graça. Em várias oportunidades, muitos cristãos e teólogos têm tentado estabelecer uma espécie de relacionamento equilibrado entre lei e graça, e a resposta tem sido a seguinte relação: lei é o Antigo Testamento e graça, o Novo Testamento. Mas se a gente for para tentar ver quantas vezes é mencionada lei no Antigo Testamento, em torno de 200 e poucas vezes são mencionadas a palavra lei no Antigo Testamento. E no Novo Testamento é em torno de 196, se eu não me engano, são mencionadas no Novo Testamento. Se a gente olhar pela proporção entre livros de um testamento, do Primeiro Testamento para o Segundo Testamento, quem menciona mais lei é o Novo Testamento. Então, e ainda faz a relação de lei e graça. Então, esse questionamento reflete um entendimento bem perdido, né, e confuso sobre a lei e a graça, sobre o ensino bíblico de lei e graça de Deus. Então, se a gente pensar que muitos estão associando exclusivamente o período do Antigo Testamento por causa do evento do Monte Sinai, quando Deus entregou os 10 mandamentos a Moisés, por outro lado, a graça é vista como um elemento neotestamentário, por causa da morte de Jesus na cruz e a salvação oferecida às pessoas como graça imerecida. Na verdade, a graça é imerecida por sermos pecadores, mas por Jesus nós acabamos merecendo essa graça. Deus nos dá gratuitamente essa graça. E isso reflete diversas vezes o fruto do estudo apressado de textos, né? E um julgamento apressado do assunto para criar uma desculpa, e várias desculpas a gente acaba vendo quando a gente acaba aprofundando isso, que lei, ela deixa de ser como se fosse uma obrigação cristã. Ela, para nós, adventistas, a gente acredita que as duas andam juntas. E muitos a gente vê por aí que acreditam que a lei se acabou a partir da cruz. E, inclusive, eu já vi vários falando e já discutindo comigo sobre que lei teria acabado na cruz, principalmente agora no sábado. Mas quando a gente interpela que matar continua sendo pecado, roubar continua sendo pecado, cobiçar continua sendo pecado, desonrar os pais, desonra a Deus é pecado, por que o sábado não é pecado no momento que tu deixa de guardar? Entendeu? Então algo fica perdido aí. E aí que tá, essa parte fica confusa. Não há nada na Bíblia que diga que a lei deixou de ser guardada. Não há nada na Bíblia que diga que o sábado não é um selo de Deus, não é santificado por Deus, e que ele deve ser guardado. Entendeu? Então, ele deve ser guardado. Não há nada que diga que ele não deve ser guardado. Então, quando falamos de lei, estamos falando de um padrão de comportamento, regrado pelo padrão de santidade e justiça divinos. Quem transgride a lei torna-se condenado por ela. E só existe uma forma de sermos salvos dessa condenação, que é através da graça divina. Por isso, o apóstolo Paulo ele deixa registrado lá, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Se a gente pegar um exemplo bem prático, todos nós aqui, nós três, queremos ir morar na terra, em uma nova terra. Mas lá a gente
estaremos sujeitos às suas leis. Se sairmos do nosso país e formos para outro, estaremos sujeitos às suas leis. Se sairmos de um estado para outro, estaremos sujeitos às suas leis. Agora, para o contexto cristão, aqueles que se convertem a Cristo se veem como pecadores, porque as leis morais já estabelecidas por Deus lá atrás, elas regem essa moralidade. Então, não queremos apenas ficar convertido, mas a gente, pela maioria de nós, a gente agora falando, a gente não quer apenas ficar aqui como convertidos, nós queremos ir para um novo lar, ou seja, uma Canaã celestial, hoje, ou como quiser chamar, Nova Jerusalém. Lá, a gente não pode esquecer que estaremos sob o regimento, ou a proteção, a servidão de uma lei moral pré-estabelecida por Deus. Então, como nós aqui, se a gente já tem essa lei, nós iremos guardar, por que aqui não podemos guardá-la? Estão entendendo essa relação? Lá, nós, no céu, estaremos guardando essa lei. Por que aqui não podemos guardá-la? Então, agora, olhando para o passado, o Pai Celestial já estabeleceu estas leis e ainda nos deu uma graça gratuita e que nos faz guardá-las, né, através do Espírito Santo. Ele nos move através de Cristo e se torna uma coisa natural, nós guardarmos ela no nosso coração. Pela fé, somos transformados e justificados sob os olhos da lei santa, que é separada por Deus para nós. Antes que hoje nós existem vários tipos de lei. Nós temos a lei da física, a lei de trânsito, as leis das sociedades, dos lugares onde nós podemos ir, conforme o Juan já disse aqui. Mas a lei de Deus é considerada como a lei moral. Eu estive lendo sobre o significado da palavra moral e, segundo o dicionário, a definição de moral pode ser feita de uma forma muito simples. É o seguinte: conjunto de valores e regras que definem o que é certo ou o que é errado, permitido ou proibido em uma sociedade. Então, a moral, a lei moral, ela tem um objetivo de, através das suas regras, mostrar para o cidadão, para a pessoa, o que é certo e o que é errado. Aquilo que pode acabar com a nossa vida, com a nossa alegria, com a nossa felicidade, e aquilo que permite que sejamos ou continuemos alegres, felizes e ali na presença de Deus. Então, a lei moral de Deus, ela tem um objetivo muito claro, que é nos colocar sempre nos caminhos certos, nos fazer tomar sempre as melhores decisões, as melhores escolhas. Algumas pessoas dizem que a lei serve para nos privar dos prazeres. Isso não é verdade. Eu lembro muito bem que, quando muito pequeno, minha mãe deixou em casa, e como qualquer mãe fala, não coloque o dedo na tomada. Ela fez ali a sua lei, uma lei de proteção, uma lei de cuidado, uma lei moral, que tinha o objetivo de mostrar o que é certo e errado. E eu, como uma criança curiosa, peguei 2 pedaços de ferro e coloquei na tomada. E, lógico, eu levei um choque ali. A graça de Deus me protegeu para não ficar grudado, para não morrer. Fui poupado ali. Mas eu entendi o significado de ter obedecido e de desobedecido àquela regra. Uma regra simples, mas que me trouxe algumas consequências, que promoveu dor. Então, a lei moral, vamos assim dizer, que a minha mãe estabeleceu, tinha o objetivo de me proteger. A lei moral de Deus não é diferente. Tem o objetivo de nos mostrar aquilo que vai prejudicar a nossa vida e aquilo que vai nos trazer benefícios. Logo, a lei moral é uma bênção. Como Paulo diz, é uma lei boa, é uma lei perfeita, né? O que nós diremos, então? Vamos seguir a lei. A lei e a graça, realmente, como o Juan falou, está intimamente vinculadas, ligadas uma à outra. E tem um objetivo: nos trazer benefícios, alegria, comunhão com o nosso Deus e, na sua conclusão deste mundo, a vida eterna. Uma coisa que a gente é interessante que o Evandro levantou, um ponto importante, a relação entre as leis físicas e as consequências para a nossa vida, né? E aí a gente percebe que começa a haver uma
ligação, uma inter-relação entre tudo que existe. Porque pensamos bem, se eu desconheço a lei da gravidade, eu ponho em risco minha vida, né? Imagina uma pessoa em um prédio não vamos colocar tão alto, mas um prédio aí de 5, 6 andares, né? Que desconhecendo a lei da gravidade, resolva sair pela janela do seu apartamento, né? Ela fatalmente vai se machucar ali, ela vai, né, talvez até passar por uma questão mais trágica. E imagine uma outra pessoa que desconheça, por exemplo, né, a regra que um ser humano em um ambiente aquático, ele não consegue respirar, então ele precisa, por exemplo, se ele precisar entrar em um local aquático, ele vai precisar, se ele não tiver ali uma câmara de oxigênio, alguma coisa, ele vai precisar prender a respiração e entrar. Se ele entra sem esse domínio, ele vai ter uma dificuldade, por mais que ele, né, que ele consiga sair, ele vai ter. Então a gente começa a perceber que existe uma relação entre as leis existentes no mundo e a nossa vida, né? A nossa integridade física, a nossa integridade mental, espiritual. E aí Deus, conhecendo o nosso corpo, conhecendo as nossas tendências, conhecendo o resultado por exemplo, existe um ditado que diz, né? Quem tem poder tende a usá-lo. Ou seja, os resultados de um poder excessivo na mão de alguém, etc. Deus, conhecendo tudo isso, ele estabeleceu critérios já para que todos os seres humanos vivessem em harmonia, tivessem uma vida plena, uma vida de harmonia, uma vida de qualidade física, mental, espiritual excelente, né? E aí Deus estabelece essas leis. E aí quando a gente olha, por exemplo, né, não necessariamente limitando-se a isso, mas quando a gente olha, por exemplo, para alguns mandamentos, por exemplo, para alguns dos 10 mandamentos, por exemplo, e a gente pensa, não assassinarás. E aí a gente imagina, será que faria sentido Deus dizer para um brasileiro, olha, você não pode assassinar, e chegar para um norte-americano e dizer, olha, você pode. Aí dizer para um japonês, olha, você não pode assassinar, e dizer para um chinês, olha, você pode. E aí você começa a ver que começaria a haver um sério conflito, porque um grupo pode, outro grupo não pode, ou seja, essa lei ela começaria a se parecer uma lei arbitrária, né? Uma lei que não tem um critério definido, um critério claro. Agora, quando você pensa nos resultados da obediência e da desobediência dessa lei, tudo começa a fazer sentido, né? Por exemplo, quando você pensa que por que as pessoas, vamos pensar o seguinte, por que furtar, você chegar, uma pessoa deixa um carro na rua, um ladrão vai lá, consegue abrir o carro e levar embora. Por que esse crime, o furto, por que algumas pessoas ainda se beneficiam desse crime? Porque a maioria das outras pessoas não faz isso. A maioria das outras pessoas tem um senso moral ainda desenvolvido, né? Que não faz isso. Agora, você pensa na maioria das pessoas fazendo isso, né? Até existe um pensamento que diz assim, se você quer saber o resultado da sua atitude, imagine todas as pessoas fazendo isso, né? Por exemplo, imagine todas as pessoas, por exemplo, algumas vezes os evangélicos perguntam, né? Imagina todo mundo guardando o sábado. Como é que seria? Eu falei, seria uma benção, porque imagina todo mundo se confraternizando no sábado, não ia ter ninguém no hospital, não ia ter ninguém se machucando, ninguém brigando no bar, ninguém brigando na rua, ia ser uma maravilha. Então, quando você imagina a guarda do sábado a nível universal, é uma benção. Agora, quando você pensa assim, imagine todo mundo furtando. Ninguém ia querer produzir, porque quem vai querer produzir se amanhã ou depois alguém pode pegar o que é meu? Quem vai querer trabalhar para conseguir alguma coisa se amanhã ou depois outro pode vir pegar? O mundo viraria uma anarquia, vamos dizer assim, né? Viraria uma tremenda bagunça, ninguém ia mais produzir, ia ser a lei do mais forte, né? E aí, ou seja, o mundo ia retroceder. Então, quando a gente começa a pensar nesse tipo de coisa, olha só, né? Guardar o sábado, qual é o resultado de expandir isso para o mundo? Aí Deus diz assim, não furtarás.
E aí a gente imagina todo mundo furtando, uma desgraça, todo mundo guardando o sábado, uma bênção, né? Todo mundo honrando os pais e as mães, uma maravilha, pais e mães vivendo mais tempo, com mais qualidade, porque eles não vão ter aquela preocupação com o filho, aquela tristeza de repente, dedicar tanto carinho ao filho e o filho não retribuir. Então, veja, quando a gente pensa nas coisas que Deus fala para nós fazermos e ampliamos isso a nível universal, nós percebemos que o resultado disso é o que Ellen White diz: método e ordem são a métrica do céu. Ela fala assim, método e ordem são o que governa o céu, e óbvio que ela está falando isso, querendo dizer para nós o seguinte: método e ordem é o que deve governar o universo, né? Então, aí quando a gente expande isso, a gente percebe, peraí, então a lei ela tem um caráter universal realmente, né? Ou seja, mesmo que nós não tivéssemos, e óbvio que ter o contexto bíblico, isso, a nossa mente ela chega até esse raciocínio pelo contexto bíblico. Mas por que Deus fala assim? Porque mesmo aqueles que não tiveram acesso ao evangelho, muitas vezes não vão ter desculpa, porque Deus introduz no coração deles a lei, né? A lei escrita nos corações. Paulo fala que o ser humano foi criado para as boas obras, né? Então, ou seja, quando a gente olha para tudo isso, a gente percebe o caráter universal da lei, e quando a gente vê lá em Ezequiel 28, 15 e 16, é claro que nós não vamos ter tempo de esclarecer o porquê nós chegamos a essa conclusão, mas quando nós chegamos à conclusão que lá em Ezequiel, quando Deus, falando com o rei de Tiro, ele transporta, ele faz um transporte da mensagem, mostrando um pouco do que aconteceu lá no céu, nós percebemos que o resultado da ambição, a ambição ela traz consequências negativas em todos os ambientes, seja no céu, seja na terra, seja em qualquer parte do universo. A ambição, o desejo de ser mais do que aquilo que Deus permitiu ser, ele traz consequências prejudiciais em todos os ambientes, né? Então, quando ele fala tanto iniquidade quanto pecado, são palavras usadas entre nós humanos, mas as escrituras usam os mesmos termos para o que aconteceu no céu em outro nível da criação. E aí nós percebemos que a lei ela tem um conteúdo universal, não é? Ou seja, todo ser que Deus cria para a vida. Então, não faz sentido pensar em um anjo que pudesse assassinar um ao outro, né? Não faz sentido um ambiente... se Deus, num ambiente terrestre, ele criou, quando nós percebemos que Deus criou, e ele fala isso claramente na Bíblia, né? Ele não quer que ninguém minta um ao outro, porque a confusão que isso causa confusão, isso causa desordem. E aí nós olhamos, não tem por que Deus criar ele que claramente ele diz que qual é o princípio dele? O princípio dele é a verdade. Ele fala, Deus não é homem para que minta, nem homem para que se arrependa, né? Se Deus não é homem para que minta, então ele não quer mentira só na terra, né? É interessante quando a gente começa a perceber isso, né? A gente olha para determinados versos que às vezes a gente não é que a gente não dava atenção, mas que a gente não enxergava determinadas coisas. Olha, peraí, mas se Deus ele diz, Deus não é homem para que minta, ou seja, Deus não apoia a mentira, se ele não apoia a mentira, então o mandamento de não dizer falso testemunho, ele não é só para nós, ele é para todo ser vivo que tenha uma inteligência e o direito de decidir, né? Então a gente começa a perceber nessa fala de Ezequiel, em outras falas da Bíblia, que Deus, ele tem princípios universais que ele quer que todos os seres sigam e que esses princípios eles trazem harmonia, eles garantem a eternidade harmônica de todos os seres, né? A harmonia durante toda a eternidade de todos os seres existentes, e isso é o resultado de uma vida mais feliz, mais próspera, onde todos se valorizam, todos entendem, todos a empatia, né? Eu me enxergar no lugar do outro e me enxergando no lugar do outro, como Jesus fala, né? Não faça aos outros o que você não quer que faça a você. Eu me colocando no lugar do outro, eu me privo, eu deixo de lado todo e qualquer sentimento egoísta, todo e qualquer sentimento de orgulho, de arrogância, e passo a ter a humildade de me reconhecer dentro de um grupo, e fico feliz em fazer parte dele e ser semelhante aos outros. Eu não tenho mais o desejo de superioridade. Eu fico feliz em ser semelhante, porque eu sei que isso é melhor para todos, né? Sim. Complementando o que o Marcelo disse, o amor divino não pode ser uma desculpa para a transgressão da lei, né?
E, e se a gente for olhar dentro das Escrituras, iniquidade e pecado são palavras que foram usadas lá no céu, para a queda do céu. A White fala que é interessante o que ela aborda sobre isso, como surgiu o pecado, é que não se tem ideia, é um mistério, como surgiu no coração de Lúcifer, como isso se expandiu entre os anjos, mas eles estavam sobre os preceitos divinos. Um universo perfeito. O universo continua ainda. Se a gente for olhar pelas leis da física, ele continua em expansão, continua perfeito, sobre a glória de Deus, que uma glória de um Criador, que é uma das nossas bandeiras, que é o Deus criacionista, um Deus glorioso, que criou tudo, que nos criou, criou os anjos, mas ele estabeleceu preceitos divinos lá atrás. São preceitos prevenientes, né? São pré-estabelecidos. A razão desse começo, desse pecado, a gente não sabe explicar. Aqui na Terra, a gente não vai conseguir saber explicar. Mas que esses anjos caídos serão julgados ao fim do milênio. E a gente já sabe qual a condenação dele. É interessante que a lição fala assim, somente os seres morais precisam da lei moral. E é por isso que, mesmo no céu, Deus tem uma lei moral para os anjos. Né? Olha que interessante. Isso mostra uma coisa também, que é a validade da lei, inclusive. Sim. Muitos dizem que a lei começou com o povo de Israel. E a lição fala um pouco sobre a lei e a nação de Israel. Mas a lei moral do Senhor já vem de eternidade. Começou lá no céu, foi dada para os anjos, foi dada para nós também. Então, se a lei ela iniciou na eternidade, se a lei ela é eterna, como a Bíblia também o diz, logo ela também não tem fim. Ela sempre existiu, porque ela representa o caráter de Deus, a vontade de Deus, o desejo de Deus para a nossa vida. E lógico, a lei também fazia parte do povo de Israel ao estarem ali entrando na Canaã celestial. E Moisés sabia a importância que a lei teria para que o povo não se perdesse, né? E eu quero até ouvir do Juan aí, falando um pouquinho sobre a lei ali com o povo de Israel, qual foi a importância, por que essa ênfase tão grande ali de Moisés com relação à lei e fazer que a nação entendesse lei e graça. Um pequeno exemplo, a nação precisava entender que ao momento que ela era fiel a Deus, inclusive a gente viu já algumas lições atrás, o verbo chamar, né? Chamar ali, obedecer, ame ao Senhor teu Deus de todo o coração. Isso aí estava intrínseco quanto à lei. Deve ser guardada a lei no seu coração, aqui dentro, para que a gente honre a Deus com tudo que a gente faz. E ao mesmo tempo obedeça a Ele em tudo que a gente faz. E ao mesmo tempo também a gente guarde os seus preceitos. Tanto que lá na Torá eles guardam 613 leis, junto à lei dos 10 mandamentos, mas são guardadas, claro que muitas coisas às vezes é farisaico demais, né, ou legalista demais, e isso Cristo combateu, a gente vai ver mais adiante também, Cristo combate esse legalismo, esse farisaísmo, mas é para a gente ser guardado no coração, é para a gente viver isso, para a gente tudo que a gente faz na nossa vida ser uma coisa que ela seja parte de nós, seja parte dos nossos afazeres, do nosso dia a dia. Vou contar uma pequena história. Anos atrás, na Carolina do Norte, lá nos Estados Unidos, a juíza Clara Warren esteve ao serviço do Tribunal Juvenil. Ela era conhecida pela interpretação rigorosa da lei, mas também pelo amor e compaixão que ela tinha por aqueles que ela julgava. E um dia, essa juíza levou um repórter numa visita à prisão,
pessoal ficou interessado, esse repórter foi lá, entrevistou ela e visitou os internos. E ela mostrou a sua preocupação por eles, para o repórter. E ele pesquisou e documentou todos os internos que ela julgou, que ela trabalhava, e em cima desses internos que ela tinha julgado, ela fazia um trabalho, ela arrumava emprego, escola. E essa, podemos dizer, essa graça que ela concedia a esses internos, eles se tornaram obedientes porque amavam a juíza que os ajudou. Eles entenderam o erro deles, mas ao mesmo tempo eles entenderam que eles não mereciam essa graça que estava sendo alcançada por ele, que estava chegando a eles, e eles obedeceram à lei e se tornaram cidadãos de bem por amor à juíza, porque ela os amou primeiro. Entenderam essa relação bíblica? Deus nos amou primeiro, nos deu essa graça imerecida, e nós, como pecadores, ela nos faz naturalmente obedecer à lei. A lei divina, ela é preveniente. E agora eu vou pegar aqui o dicionário para vocês e vou ler o que é o preveniente. Preveniente é capaz de induzir a prática do bem. Falando especialmente da graça divina, graça preveniente. O que chega antes, que vem anteriormente, ela vem de uma palavra do latim, que é praeveniens, que significa preceder os preceitos da lei, né? Ela precede anteriormente. Então, essa graça preveniente, ela mostra que ela vem antes. Essa lei divina preveniente, ela mostra que ela vem antes. Com um exemplo, tá? Se a gente se não honrar, né? Se não respeitar, estarei por consequência desonrando a Deus. Se matamos ou roubamos, seremos presos. O padrão, que nem o Marcelo já citou, o padrão, critério para o julgamento divino, e aqui complemento, é o decálogo. Então, assim, nem Tiago 2,12 cita, assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Também poderia fazer uma relação com Eclesiastes 12 a 14. Eu faria 12 a 13, mas vou incluir 12 a 14. E demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e a tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. E finalizo aqui com Isaías 8:20, a lei e o testemunho. Se eles não falarem, segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Então, a função da lei não é a de ganharmos salvação por meio de sua observância. Antes, a lei mostra que precisamos de Deus. A graça do Pai, através do Espírito Santo, nos leva a Cristo. A palavra de Deus é bela, grandiosa, justa, pura, nos ilumina o caminho para os céus. A fé que nós temos, e aí é a raiz, as obras são os frutos disso. A graça é a causa da nossa submissão ao Senhor. Por causa da graça, obedecemos a lei e guardamos sua lei. Não existem dois caminhos para a salvação. Existe apenas um. O caminho da salvação é exclusivamente através de Jesus. Através dele, rejeitamos o mundo e obedecemos a Deus. Quando seguimos a Cristo,
temos uma salvação na obediência e assim honraremos o Pai Celestial. Quem abre o caminho para os céus é o Espírito Santo. Ele representa o Pai aqui na Terra e ele está por Cristo também. Somos levados através dele para o Salvador, que como justo juiz nos representa perante o Criador. O Eterno nos concede a graça e, sob o poder influenciador de sua graça, e através do Espírito Santo, nos faz obedecer naturalmente a lei. Vocês viram a relação da Trindade sobre graça, lei e justificação pela fé? Somos justificados pela fé. É um dos cernes da nossa doutrina. E é um ponto central. E aqui eu posso ir um pouco mais adiante das 3 mensagens angélicas. Ellen White, uma vez perguntada qual era o ponto central das 3 mensagens angélicas, era a justificação pela fé? Sim, é a justificação pela fé. Falando aqui sobre a lição de terça, Litovlak, para o seu bem, né? Nós temos que ter em mente o seguinte: quando nós entendemos que que Deus é o mesmo, tanto no erroneamente chamado Antigo Testamento como no também erroneamente chamado Novo Testamento, né, que é a forma que a gente conhece. E por que eu digo isso, né, para quem vier a assistir? Porque as pessoas confundem o fato de que os livros de Gênesis a Malaquias, eles foram feitos quando vigorava o sacrifício de animais, né? E os livros de Mateus a Apocalipse, eles foram feitos quando vigorava o sacrifício de Jesus, né? Só que os livros em si, eles não são o testamento, né? Sim. O testamento, ele é o quê? O testamento, ele dá a ideia de algo que é feito para garantir que alguém receba algo, que alguém tenha direitos após a morte do testador, né? Inclusive, em Hebreus fala, né? Sobre a questão do testamento, e ninguém, em nenhuma época, e principalmente naquela época em que se escreveu isso, ninguém leria o termo testamento e imaginaria um testador morto fazendo o testamento. Então, o testamento é feito quando o testador ainda está vivo, né? O testador, ele faz o testamento, e aí, então, quando ele vem a faltar, aí a pessoa tem ali as garantias, né? Então, é para isso que é feito. Então, o termo testamento, é importante que as pessoas tenham em mente que nós não podemos associar os livros, né, que foram feitos quando vigorava um tipo de sacrifício e outro tipo de sacrifício, como a validade deles dependendo dessa mudança, né? Então, por isso que quando nós olhamos para Gênesis e quando nós olhamos para Apocalipse, nós percebemos que estamos lidando com o mesmo ser. É Deus falando ali. E ele tem os mesmos princípios, né? Ele teve os seus motivos para ter determinadas atitudes em determinados momentos críticos da história humana, mas ele é o mesmo ser, o mesmo. Ele é interessante que muitas vezes as pessoas, por não lerem a Torá, não lerem os livros proféticos, não lerem os escritos, não lerem, né? Elas não têm a ideia, por exemplo, de que Deus ele fala coisas maravilhosas em Deuteronômio, por exemplo, como se você vir o animal do teu inimigo perdido, você vai ajudar a restaurar, você vai ajudar esse seu inimigo, né? Se você vir um estrangeiro vindo até você e necessitar de ajuda, você vai ajudar com a mesma misericórdia que você ajuda um órfão, que você ajuda uma viúva, né? Ter misericórdia, porque você, quando ele fala ali para o povo, olha, você vai preservar o seu servo aos sábados, porque você já foi servo e você sabe o que é ser explorado, o que é ser visto apenas como uma máquina de trabalho, né? Então, é interessante todos esses pontos, né? E eu gostaria de só ler um pedaço aqui. Eu não vou ler todo, tá? Deuteronômio 10, o contexto aqui é de 1 a 15, mas eu vou ler só um pequeno pedaço aqui, em que ele diz o seguinte:
E agora, ó Israel, verso 12. E agora, ó Israel, o que é que o Senhor Deus, o teu Deus, pede de ti? Senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nele há. Mesmo assim, o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, e a vós, semente deles, escolheu depois deles de todos os povos, como hoje se vê. Então, isso é muito interessante quando nós vemos no mesmo contexto, a palavra temor e a palavra amor. Quando nós vemos também, no mesmo contexto, Deus usar o termo pede, e ele diz, sirvas o Senhor teu Deus de todo o teu coração, ou seja, Deus pede que você, por amor, seja servo dele. Quer dizer, a ideia de servidão que eles tinham em mente no sentido de ser um escravo que não tem direitos, que não tem benefício algum, ele fala, não, olha só, o que eu estou pedindo a vocês é que se tornem meus servos e se beneficiem, para o teu bem, para o bem de vocês. Eu estou pedindo que vocês sejam meus servos porque eu sou dono de tudo. E eu sendo dono de tudo, eu posso conceder a vocês uma vida plena, saúde plena, felicidade plena, harmonia plena entre vocês, desde que vocês se entreguem a mim, obedeçam a tudo que eu estou determinando aqui para vocês, e eu sou dono de tudo, mas eu me preocupo com todos, eu me preocupo com as pequenas coisas, e eu me preocupei também com os pais de vocês, eu me preocupei com seus antepassados, eu me preocupo com vocês, eu vou me preocupar com os filhos de vocês, eu vou amá-los. Quando ele fala assim, por exemplo, e tem misericórdia até 1000 gerações, quando ele fala, e tem misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam seus mandamentos, você falar para um povo 1000 gerações é uma coisa tão grande, mas tão grande, que é o equivalente a dizer assim, o meu amor para aqueles que me amam não acaba nunca. Mas, e aí ele faz esse contraste, né? Eu visito a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração, mas eu guardo durante 1000 gerações aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O que ele quer dizer? Olha, as consequências do pecado, elas vêm durante as gerações, mas eu interrompo isso. No entanto, o meu amor para com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, ele não acaba. Porque você dizer para uma pessoa que vai até 1000 gerações é o equivalente a dizer o seguinte, olha, o meu amor por vocês não acaba nunca. Agora, e mesmo as consequências das iniquidades, elas são graves, mas ainda assim eu freio, ela vai até 3 ou 4 gerações, mas ainda assim eu freio, eu dou a oportunidade de vocês voltarem atrás. Então Deus ele está dizendo para o povo o seguinte, olha, vocês têm tudo a ganhar me obedecendo e tudo a perder desobedecendo, não porque eu seja severo, não porque eu seja mau, não porque eu seja arbitrário, mas porque quando vocês tiverem a oportunidade, assim como vocês estão tendo, de ouvir tudo isso aqui, e vocês já tendo presenciado os meus milagres, como eu agi em relação a vocês, como eu agi em relação aos seus antepassados, né? As histórias do Gênesis, a misericórdia de Deus, ali desde o Gênesis se mostrando aos povos, ele fala assim, olha, observa tudo isso que vocês tiveram, não só o que vocês ouviram dos seus antepassados, mas do que vocês vivenciaram enquanto vocês estiveram sob a obediência a mim, sob o meu domínio, e vocês vão ver que tudo que eu estou oferecendo para vocês é exatamente para que vocês se beneficiem, só vai trazer benefício. Então, está tudo aqui na mão de vocês, depende da escolha de cada um, mas vocês têm a plena consciência de que tudo que Deus faz é bom, é para o benefício de todos, não só daqueles que o temem, né? Porque quando ele fala assim, olha, vocês vão ser testemunhos para os outros povos, o que ele está dizendo para eles? Olha, o que eu estou propondo para vocês é tão bom que quando vocês fizerem isso, os outros povos vão ficar maravilhados e vão querer saber assim, como a gente participa disso também. Isso é muito interessante, né? Uma coisa que eu gostaria de comentar, apenas sobre essa parte aí, que eu gostei muito, é como a graça de Deus
está ali realmente vinculada à lei, né? Perceba que o povo traiu o Senhor no momento onde Moisés estava trazendo a tábua. Moisés quebra a tábua. Para mim, aquela tábua é o contrato entre duas partes mais importante do universo. Deus se conectando ao homem. E esse contrato foi quebrado, né? Foi Sim. quebrado, escrito pelo próprio dedo de Deus. Quem tem a assinatura de Deus? E aquelas tábuas tinham a assinatura de Deus, foram quebradas. Deus Sim. poderia simplesmente virar as costas. Mas como falou o Marcelo, bendito inclusive, do amor de Deus, ele promove um segundo conjunto de tábuas, mostrando através da lei, dessa segunda tábua de lei, a sua graça. E isso é muito bonito. Para mim, o segundo conjunto de tábuas representa não só a lei moral, mas representa a graça de Deus diante da falha, da negligência e da pequenez humana, mostrando o quão ele é amoroso e incrível, né? Amém. Inclusive, a lição vem falando sobre o fato da nação ter sido uma nação escrava, Israel. E como a lei, ali, a importância da lei diante desse fato, né? Que agora estavam libertos, e a lei é uma lei de liberdade. Juan, o que você pode nos dizer sobre esse assunto? Olha, a gente vai ficar quantas horas aqui falando sobre esse assunto, porque esse assunto aqui que tem na quarta-feira é fantástico, tá? Ali, o que tu disse é a renovação da aliança. Deus renova a aliança com aquele povo que estava lá dançando com o bezerro de ouro. Como assim? Moisés com raiva faz e pum, quebra. Não, agora vocês não merecem mais isso aqui. Mas Deus vai lá, abraça de novo. Não, vamos lá, vamos continuar. Mas escravos, eles recém tinham saído como escravos, sabe? Eles fazia muito tempo. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho. Eu os tirei, eu os resgatei, Deus fala para eles. E o Senhor tirou com mão poderosa, com o braço estendido, com espanto, com sinais, com milagres. E eles não viram isso, sabe? Essa da quebra das tábuas é uma história triste, mas é uma história fantástica ao mesmo tempo, porque vai lá e abraça, traz de novo. Ele, olha, vocês foram escravos, mas mesmo assim, vocês são o meu povo, o povo escolhido. E a gente já viu isso em algumas lições anteriores. Povo escolhido, povo que eu escolhi. Eu sei que vocês são pecadores, eu sei que vocês não merecem isso, mas eu escolhi vocês. Eu honro os antepassados de vocês, pois eles me honraram, eles tiveram fé, eles me abraçaram, eles se derramaram comigo. E uma coisa que traz e eu vou abordar de forma bem sucinta, porque é um assunto muito extenso, é a questão da guarda do sábado. Havia uma grande diferença para esse povo que Deus escolheu guardar um dia específico. Isso já vinha desde o Éden, eles foram praticamente que separados quando eles foram para o Egito. Eles ficaram num lugar separado onde eles poderiam guardar o sábado. Claro, depois eles foram escravizados, mas depois eles foram retirados de lá por Deus e mandados para o deserto. Eles não só fizeram uma desintoxicação de alimentar, mas eles fizeram uma desintoxicação de coisas mundanas que eram do Egito, para novamente se entregar ao Senhor. E o sábado é como se a gente pegar os rolos antigos que eram colocados como testamentos para os povos ou leis, sempre tinha um selo no meio. E esse selo é a guarda do sábado. O sábado é o selo do Senhor no meio dos seus 10 mandamentos. Os 10 mandamentos a gente também, aliás, ele pode ser relacionado como se fosse uma importância vertical e uma importância horizontal.
porque é uma importância aqui na Terra para nós, para que a gente lembre o Criador, que a gente tenha uma relação com o Criador, para que a gente descanse. E isso não é a grande importância do sábado. A grande importância do sábado é a gente abraçar Deus nesse dia. É a gente buscar estar com Ele, a gente buscar estar em família, buscar confraternizar, é buscar fazer a justiça social, que é no momento que a gente busca também ajudar outras pessoas. Sim, não dá para esquecer. Deus manda a gente descansar. Mas não é a primeira coisa. A primeira coisa é porque vai ter um dia separado para mim, Deus falando para nós. É interessante que agora entrando um pouquinho nessa estrutura de decálogo, a gente pode fazer, e a lição coloca isso, uma breve relação entre o primeiro mandamento e o sexto mandamento, entre o segundo mandamento e o sétimo mandamento, e assim por diante, até o quinto mandamento e o 10º mandamento. Eles são relacionais. E a gente pode também colocar nessa estrutura de decálogo que honra o teu pai honra teu pai e a tua mãe. Ele White coloca muito bem sobre isso, e a gente pode ver vários estudiosos da Torá, vários estudiosos da Bíblia colocando também que honra o teu pai e a tua mãe, tu aprende a honrar o teu pai e a tua mãe para que tu honre também a Deus. No momento que tu desonra o teu pai e a tua mãe, tu desonra a Deus. Isso é muito importante. E isso também vale para quando tu faz mal ao teu irmão, roubei, cobicei, traí, fez e aconteceu, tu também está fazendo isso com Deus. Quando tu quebra um dos 10 mandamentos, a todos tu quebrou. Não tem como tu dizer assim, não, guardei apenas o sábado. Não, tu quebra todos os mandamentos. Está na Bíblia. Está escrito isso. Uma coisa que eu quero ler para vocês está nesse livro que eu já comentei outras vezes. Esse livro é muito bom. É um livro de apoio à lição. E ele comenta exatamente sobre essa importância do sábado. O sábado é verdadeiramente o centro teológico do Decálogo. E aqui eu posso, antes de continuar a leitura, colocar para vocês todas as leis de Israel têm como base a Carta Magna, que é o Decálogo. Todas têm como base a Carta Magna, que é o Decálogo. Elas giram em torno do Decálogo. Elas trabalham para honrar o Decálogo. Tá? Então, poderia a gente estender mais esse assunto, mas ela, de forma sucinta e rápida, elas giram em torno do Decálogo. O sábado, voltando, o sábado é verdadeiramente o centro teológico do Decálogo. O sábado conduz à adoração do Criador, bem como a cuidar de todas as pessoas de uma casa, incluindo estranhos animais. É uma legislação única em seu conteúdo e aspectos sociais. O amor a Deus sempre se transforma em amor às pessoas em nosso entorno. O sábado deve nos ajudar a cultivar relacionamentos significativos. O amor a Deus não é refletido apenas em nossa adoração, mas também em nosso relacionamento com o próximo. É uma legislação abrangente, refletindo a graça de Deus de maneira plena. Antes de Adão e Eva começarem a trabalhar, eles foram criados na sexta-feira como o último e culminante ato de Deus. Eles celebraram a vida com seu Criador. Sábado, para celebrar a grande criação de Deus também. Nós temos que cuidar. Cristo combate isso no Novo Testamento para não cair no legalismo ou no farisaísmo, né? Quando nós poderíamos até entender isso para os nossos dias de hoje. Se hoje a gente tem, vamos dizer que é uma bênção isso, nós temos várias lives, vários canais da igreja, várias transmissões das igrejas locais, mas se tu tira o teu tempo apenas para consumir isso,
e tu não tira um tempo para tua relação com Deus, quando devemos nós buscar as bênçãos pela manhã e também pela noite, nós devemos buscar o Espírito Santo para que ele nos entregue a Cristo. Se a gente não tira esse tempo, se a gente não tira um tempo de comunhão com Deus, de estudo da lição, estudo da Bíblia, estudo de materiais, talvez, que nos façam entender mais as Escrituras, se a gente não tira esse tempo, a gente peca por cair nesse legalismo ou nos afastarmos. O inimigo, nós devemos ter cuidado, ele usa essas coisas, podemos achar que estamos fazendo bem, mas ele usa essas coisas para nos tirar um tempo sagrado de relacionamento com o Senhor. Então, irmãos, cuidem, tá? Ao momento que nós buscamos esvaziamento de nós mesmos para Cristo, uma conversão diária, nós devemos também cuidar para que esse legalismo que existia antigamente, ele não esteja também presente em nossos dias. A lição ela nos apresenta também uma importância, um relacionamento muito importante entre a lei e a fé. Eu posso até afirmar para vocês que guardar a lei é uma questão de fé, né? Fé de que ela vai fazer a diferença, que ela vai nos guiar, ela vai nos orientar. E ela, a justificação pela fé, inclusive, é um tema central na vida do cristão, né? Uma grande verdade bíblica. Eu queria que o Marcelo comentasse um pouco para nós sobre isso, né? A questão da fé, da lei, da graça. Amém. O interessante é que um dos capítulos mais fortes, vamos dizer assim, a respeito da fé é Hebreus 11, né? E Hebreus 11, ele diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. A grandiosidade da fé e a importância dela na vida do cristão. E ele fala assim: porque é necessário, é essencial que aquele que se achega a Deus, creia que ele existe. Então é aquilo que Tiago coloca, né? Olha, será que a fé se resume à crença? Tiago fala, até os demônios creem e estremecem. Então, fé não é só crença. E aí, Hebreus confirma isso. Ele diz o seguinte: aquele que se achega a Deus precisa crer que ele existe. E 2, que ele se torna galardoador dos que o buscam. Então, a fé envolve crer em Deus e estar disposto a sujeitar-se a ele. Então, a crença, ela é crer que ele existe. 2, se torna galardoador dos que o buscam, significa se entregar a Deus. Buscá-lo significa o quê? Se sujeitar ao que Deus determina, confiando que isso é o melhor para a nossa vida e que isso nos traz recompensas. Ou seja, quem busca a Deus, busca acreditando que ele é poderoso para recompensar como? Com paz interior, com harmonia na família, com harmonia na sociedade, né? Com mais saúde. Então, e essa relação entre a lei e a fé, ela é intrínseca porque você não vai ver, se você olhar na Bíblia, você não vai ver ninguém, nem mesmo aqueles versos mais difíceis de entender de Paulo, que Pedro fala, né? Paulo tem coisas difíceis de entender que alguns indoutos e inconstantes deturpam para a sua própria perdição. Olha o perigo, né? Então, existem dois tipos de ignorância, né? Existem dois tipos vamos colocar a ignorância. Existe a ignorância por não ter acesso a uma informação, e existe a ignorância provocada, quando você manipula algo para que a pessoa não tenha acesso ao verdadeiro conteúdo. Aquela ignorância por você não ter tido oportunidade de conhecer, é aquela ignorância que Paulo fala para um determinado povo, quando ele fala lá no Areópago. Ele fala assim, olha, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas ele traz a vocês a mensagem. O que Paulo quer dizer? Olha, Deus não levou o tempo da ignorância, mas a partir de agora vocês não são mais ignorantes. A partir de agora vocês conhecem o Evangelho. E aí,
Pedro fala assim, olha, existe um outro tipo de ignorância, que é a ignorância provocada, ou seja, aquele que tendo conhecimento, tendo acesso ao conhecimento, ele nega esse conhecimento, ele manipula esse conhecimento das pessoas. E aí ele diz o seguinte, essas pessoas, elas deturpam para a sua própria destruição. Ou seja, quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós conhecemos a lei de Deus, existe até, o próprio Deus faz isso, né, na Torá, ele diferencia como vai ser tratado aquele que cometeu um erro por desconhecer, né, que é o pecado por ignorância e por descuido, e ele tem uma forma diferente de tratar aquele que peca por rebeldia, ou seja, aquele que, sabendo o prejuízo que ele causa com aquela atitude, ele ainda assim se mantém obstinado àquilo, né? E aí a Bíblia ela faz a associação da fé. Se você olhar em Hebreus 11, toda a estrutura de Hebreus 11, ele fala assim, pela fé agiu, pela fé agiu, pela fé Abraão agiu, pela fé Noé agiu, pela fé o povo agiu. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, não existe fé sem obras. As obras são resultado da verdadeira fé. Então, aí a Bíblia fala assim, sois salvos pela graça mediante a fé. E aí Paulo está dizendo o seguinte, olha, quando ele fala sois salvos pela graça mediante a fé, o que fica subentendido ali? Sois salvos mediante a fé que produz obras. Não pelas obras que a fé vai produzir, mas pela própria fé no sangue de Jesus, pela própria fé no poder de Deus para transformar a sua vida, você já está salvo. E essa fé é tão poderosa que essa fé que já produziu, que já possibilitou a você a graça de Deus e que te salva pela misericórdia de Deus, ela produz obras na sua vida. Você não vai mais ser alguém que vai pecar deliberadamente. Você vai ser. Aí nós vamos entrar naquela parte que alguns erroneamente, equivocadamente, acham que quando Paulo falou, ele estava falando para justificar os erros dele. Não era isso. Ele estava justamente falando o contrário. Quando ele fala assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu faço. O que ele está querendo dizer? Ele não está justificando os erros, ele está dizendo o seguinte, olha, e ele fala, inclusive, miserável homem que sou. O que ele está querendo dizer? Fala, depois que Deus entrou na minha vida, eu não fico contente com o pecado. Eu não fico contente quando eu cometo um erro. É uma luta. Minha mente quer fazer o certo e meu corpo vai fazer errado. Eu me considero miserável, porque eu fico pensando, como é que eu fiz isso de novo? Então, veja, isso não é o comportamento de uma pessoa que peca deliberadamente. Isso é um comportamento de uma pessoa que fala assim, poxa, magoei minha esposa de novo. Magoei meus filhos de novo. Menti de novo. Cobicei de novo. Adulterei de novo. Assassinei de novo, lembrando assim, falando no assassinato para não pensar que a gente matou ninguém, assassinei de novo em que sentido, né? Falei de uma forma tão prejudicial que é como se eu tivesse matado a pessoa, né? Então, assim, já errei de novo, puxa vida, eu acabei de sair da igreja, o carro me parou ali, o carro fez uma ultrapassagem perigosa perto de mim ali, eu já xinguei ele. De novo, meu Deus, me ajuda porque eu não quero ser assim. Eu sei que eu sou assim, mas eu não quero. Diferente daqueles que dizem assim, né? Olha, eu sou assim, não. Eu falo assim, eu sei que eu sou assim, mas eu não quero ser assim. Né? Me dá poder. Então, isso é muito interessante, porque isso é resultado da fé. Né? É o Espírito Santo atuando na nossa vida pela fé. Porque, assim, eu não sei o que vai... assim, eu não vivenciei aquilo. Mas quando eu olho, por exemplo, para os grandes heróis da fé, eu falo assim, eu não sei se você já tiver essa sensação, mas olha, poxa Deus, como eu gostaria que isso acontecesse na minha vida. Isso é a fé, você fala, nossa, é tão bonito que eu não preciso ter vivenciado aquilo, mas eu gostaria que aquilo acontecesse na minha vida, né? Então, isso é a grande relação entre lei e fé, né? Eu não sei se a gente já entrou na quinta ou se a gente vai entrar, mas depois eu gostaria de comentar essa parte do não por causa da justiça, só Já estamos na quinta. Eu acho Já, que a né? gente tem que meio que encerrar já, por causa do Ah, tempo. sim. Qual o tempo que tá, Evandro? Estamos em 1h46, mas uma parte disso aqui foi as nossas conversas As conversas iniciais, né? paralelas, né? Sim. Ah, tá. Eu gostaria só de comentar um ponto um pouco perigoso,
que muitas vezes eu já vi ser enfatizado nessa questão de não por causa da sua justiça, né? Quando Deus fala para Israel que ele estava introduzindo eles na terra prometida e que não era por causa da justiça deles, ele não estava querendo dizer assim, olha, porque vocês não têm capacidade de obedecer. Muita gente, quando elas pegam esse verso, elas dizem assim, olha, Deus estava querendo dizer para eles que eles não podiam achar que eles tinham poder para obedecer. Não, é o contrário. O que Deus estava falando para eles é o seguinte: vocês são um povo obstinado. Por isso que não é por causa de nada que vocês fizeram um pacto comigo, vocês fizeram um acordo comigo quando eu libertei vocês do Egito e vocês não cumpriram. Vocês, ao tempo inteiro, vocês reclamaram, o tempo inteiro vocês afrontaram a Moisés, afrontaram Arão, Miriam, o tempo inteiro vocês questionaram o meu poder, mesmo que indiretamente, porque quando eles questionavam Moisés, e Moisés falando ali a palavra de Deus, eles estavam questionando o próprio Deus. E então Deus fala para eles, olha, pela impiedade dos outros povos ser maior que a de vocês, é que vocês estão vindo para cá, e não pela justiça. O que ele está querendo dizer? Ele fala, olha, vocês são tão obstinados que vocês descumpriram tanta coisa que vocês jamais vão poder alegar que eu devia algo para vocês e por isso eu coloquei vocês aqui. Pelo contrário, vocês sempre deveram. Deus dizendo para eles, né? Então, muitas vezes isso aqui é colocado como um sinônimo de que nós não podemos obedecer. Não, não é isso que Deus está falando. Deus está dizendo assim, olha, vocês tendo oportunidade e poder para obedecer e para exercer a fé em mim, dar ouvido ao que eu falava, vocês foram um povo obstinado, que sempre se negou a me obedecer. Isso é a ênfase de Deus aqui. Ou seja, o que Deus está dizendo aqui, nesse momento? Ele está dizendo assim, olha, tá vendo tudo isso aqui que eu dei para vocês? Desde aquela época, sempre foi possível obedecer. E continua sendo possível obedecer. Porque Deus diz para eles assim, olha, eu nunca dei para vocês um mandamento que fosse difícil de obedecer. Eu sempre dei mandamentos para vocês que, pelo meu poder, vocês podem obedecer. Então, é isso que Deus está enfatizando, né? Deus está colocando, olha, tenham o cuidado de não me menosprezar, de não menosprezar as minhas palavras quando vocês entrarem na terra prometida. Tudo que vocês conseguiram agora foi pelo poder de Deus e tudo que vocês mantiverem agora é pelo poder de Deus, inclusive a obediência, né? Como vocês podem observar, a lição ela nos permite conversarmos e entrarmos em detalhes assim quase que infindáveis, né? A lição realmente muito agradável de ser estudada. Eu quero fazer aqui as minhas considerações finais com um texto que diz o seguinte: a única forma de entrar na aliança é pela graça que a estabeleceu. Ou seja, nada do que você ou eu façamos nos dá o direito de entrar na aliança de Deus. Esse privilégio nos é concedido pela graça que operacionalizou a aliança. Mas ao entrarmos nessa aliança, somos instados a viver em conformidade com os ditames do reino da aliança, que é a obediência e a guarda da lei. A graça nos salva, mas a lei nos mantém dentro dos padrões divinos para continuarmos salvos. Que Deus abençoe vocês. Juan, quais são suas considerações finais? As minhas considerações finais eu vou trazer de um trecho que eu achei muito interessante do Caminho a Cristo. Nesse pequeno livro aqui, Caminho a Cristo. O meu já está bem velhinho, tá? Mas ainda está numa linguagem muito atual. Quanto mais perto de Jesus você chegar, tanto mais cheio de faltas você se sentirá, porque sua visão será mais clara e suas imperfeições poderão ser vistas em amplo e vivo contraste com sua natureza perfeita. Isso é prova de que os enganos de Satanás perderam seu poder e que a influência vivificante do Espírito de Deus está despertando em você. Um amor profundo e arraigado não pode ser encontrado no coração daquele que não reconhece a condição de pecador. A pessoa transformada pela graça de Cristo irá admirar o caráter divino. Se porém, não reconhecemos nossa própria deformidade moral, é uma prova inconfundível de que não tivemos uma visão da beleza e excelência de Cristo. Quanto menos enxergarmos nossas próprias qualidades, tanto mais veremos a infinita pureza e amabilidade do Salvador. A percepção de nossa pecaminosidade nos conduz a Ele, que é capaz de perdoar
E quando uma pessoa, reconhecendo seu desamparo, anseia por Cristo, ele revelará seu poder. Quanto mais sensação de nossa necessidade nos levar a Ele e a sua palavra, tanto maior será a visão que teremos de seu caráter e mais plenamente iremos refletir sua imagem. Página 64, 65. Amém. Amém? E agora as considerações finais do nosso amigo e convidado, e agradeço por estar aqui conosco, Marcelo, do canal Clamando no Deserto. Quais são as suas considerações finais? Eu gostaria de ler aqui o primeiro parágrafo da lição de sexta-feira, né? Que é uma citação de Ellen White, né? Da River and the Herald, de 18 de novembro de 1890, que diz: o inimigo de Cristo, que se rebelou contra a lei de Deus no céu, tem, como um general habilidoso e treinado, trabalhado com todas as suas forças, trazendo um artifício após o outro, cheio de engano para anular a lei de Deus. O único verdadeiro detector do pecado, o padrão da justiça. O único verdadeiro detector do pecado, o padrão da justiça. Como o inimigo trabalha isso? Ele trabalha de duas formas: deturpando o conceito de lei e principalmente deturpando o conceito de graça. Ele deturpa o conceito de lei trazendo concepções errôneas sobre a função, a importância e os benefícios da lei de Deus para os seres humanos, mesmo entre aqueles que se dizem servos de Deus. E ele prejudica, ele anula a lei de Deus no momento em que ele deturpa o conceito de graça, fazendo aquilo que a Bíblia diz, transformando a liberdade que Deus concede em libertinagem. Ou seja, dando a entender que a graça de Deus nos permite ferir os princípios que o próprio Deus estabeleceu e que foram justamente os motivos de Jesus Cristo ter vindo aqui morrer por nós, pecadores. Que Deus nos abençoe a todos. Nós chegamos à conclusão da nossa lição e vamos agora encerrar, então, com a bênção de Deus, através de uma oração que será realizada pelo nosso irmão Juan Heidrich. Que Deus abençoe, fechemos os olhos. Senhor, meu Deus, obrigado pela essa reunião, por a recapitulação da lição, e te agradecemos porque são lições para nossas vidas, e o Teu Santo Espírito possa nos mover cada vez mais, e o caráter que temos seja completamente transformado através de Cristo Jesus. Amém. Tenha piedade de nós, tenha misericórdia de nós e derrama sua graça sobre nós, todos aqui que estão assistindo, todos que estão estudando a lição, sobre o teu povo, Senhor, derrama, Senhor, te pedimos, tá? Nos despeça agora, em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a todos. Se inscreva no nosso canal, clique no curtir e compartilhe esse link com outras pessoas também. Que Deus abençoe e até a próxima.